Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula 3 de teoria musical. Nossa aula de hoje é sobre compassos. Vou introduzir para vocês o que é o compasso e vou dar alguns exemplos. Enfim, vou tentar aqui explicar da forma mais simples que eu conseguir, tá bom? Para vocês entenderem. Não é muito complicado, não é um monstro de 7 cabeças. Nós vamos ver hoje sobre o que é o compasso e o compasso simples, porque o compasso ele se divide em dois, compasso simples e compasso composto. Mas eu acredito que a gente vai focar mais no compasso simples do que o compasso composto, principalmente para as músicas do coral e tal, mas eu depois vou trazer também o conteúdo de compasso composto, tá bom? E, bom, então, vamos para nossa aulinha. Também vamos aproveitar e dar uma revisadinha rápida, bem sucinta mesmo, sobre a aula anterior, tá bom? Porque pra a gente conseguir entender bem a aula de compassos, a gente tem que estar com já um conhecimento legal sobre as figuras rítmicas, o tempo das figuras, porque a gente vai falar sobre unidade de tempo, unidade de compasso, e tudo isso tá aí meio junto, né, desse conteúdo sobre figuras rítmicas, beleza? Bom, pessoal, esse daqui foi sobre a nossa aula 2, então, eu tô deixando aqui pra gente dar uma olhada de novo, né, onde a gente viu, então, as figuras rítmicas, nós conhecemos o nome das figuras e conhecemos o tempo, o valor que cada figura vale, né, então, a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos, a semínima 1 tempo, a colcheia meio tempo, semicolcheia 1/4, e assim sucessivamente, né? E eu vou trazer para vocês agora, para poder facilitar, tanto para a gente lembrar as figuras, né, como é cada figura e o nome delas, um quadrinho, um quadro chamado quadro comparativo. Vou pegar aqui para vocês. Ó, quadro comparativo. Vou até mostrar assim de cima. Quem quiser bater um print ou então copiar. Aí uma coisa que é importante de entender sobre o quadro comparativo nesse quadro aqui, tá? Esse número não é o valor da figura, porque a gente viu aqui que, por exemplo, a semibreve vale 4 tempos. E aqui o número tá 1, aí pode ficar um pouco confuso. Mas esse número é o número apenas que representa a figura, tá bom? Então, número 1, digamos, a primeira figura é a semibreve. 2 é a mínima. 4, semínima. 8 colcheia, 16 semicolcheia, 32 fusa e 64 semifusa. Lembrando que isso não é quanto vale, tá? Não vão confundir uma coisa com a outra. Não é que tipo, quando aparecer a mínima, ou quer dizer, quando aparecer a semibreve, ela vai valer 1 tempo só. Ou quando aparecer a semínima, ela vai valer 4 tempos. Não é isso. Como a gente sabe, a semibreve, ela dura 4 tempos, né? Tipo, tá, né? A gente sabe que a mínima vale 2 tempos, tá? A semínima 1 tempo, tá? A semicolcheia meio tempo e assim sucessivamente, tá bom? Então só pra gente não confundir. Bom, então vamos começar falando um pouco sobre compasso. O que é o compasso? O compasso ele é nada mais, nada menos que uma caixa organizadora onde guardamos os tempos, as subdivisões e as notas que podemos trabalhar dentro de cada um desses tempos. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, ó, peguei aqui uma partiturazinha de uma musiquinha de Natal, certo? E o que é o compasso, Bia? São, ó, como a gente falou, são uma caixinha organizadora. Então, essas caixinhas aqui, ó, tem uma caixinha aqui, outra caixinha aqui, outra caixinha aqui, outra caixinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tá vendo que divide essa linhazinha, divide uma caixinha da outra? Então, cada bloco de caixa é um compasso. Então, a gente tem um compasso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, tá certo? E dentro do compasso, o que a gente tem? A gente tem, ó, o tempo aqui, a fórmula do compasso. A fórmula do compasso é esse númerozinho aqui que vem no começo da partitura.
4x4, 3x4, 2x4. A gente tem, então, figuras rítmicas, certo? A gente tem aqui, por exemplo, semínima, semínima, mínima. Semínima, semínima, mínima. Aqui e aqui, por exemplo. Pronto. Bom, a gente sabe que essa notinha vale um tempo, certo? É uma semínima e a gente sabe que a semínima vale um tempo. Beleza. Se a gente sabe que a semínima vale um tempo, a gente consegue subdividir essa semínima em qual figura? Qual figura que, se a gente subdividir por 2, né, de uma forma binária, a gente vai ter o mesmo valor que a semínima? É a nossa colcheia. Porque a colcheia vale meio, não é? Então, a gente tem meio mais meio. Ou seja, aqui, se a gente soma essa colcheia mais essa colcheia, a gente vai ter uma semínima, porque meio mais meio é igual a 1, certo? Então, o que eu fiz aqui? Mostrei para vocês o que é uma nota simples, uma nota onde não tem um ponto, e a nota simples, ela é sempre dividida por 2, ela é sempre binária. Então, o compasso simples é um compasso onde a nossa nota, ela é uma nota binária, porque eu vou conseguir subdividir ela por 2. Agora, vamos ver, por exemplo, essa daqui, né? A gente sabe que a semínima é um tempo, ok? Mas olha como aqui vai mudar. Esse pontinho é chamado de ponto de aumento. O ponto de aumento, ele aumenta metade do valor da nota. Então, ele aumenta metade do valor da nossa nota. A gente já sabe que uma semínima equivale a 2 colcheias. Então, vamos ver. A gente já sabe, aqui é uma semínima, certo? Então, a gente já sabe que ela equivale a 2 colcheias. Mas agora a gente tem esse pontinho de aumento aqui. E a gente não viu que o ponto de aumento aumenta meio. E a gente sabe que as nossas colcheias, elas valem quanto? Meio cada. Então, é como se esse ponto de aumento aqui, neste caso, tá? Porque a gente tá falando de uma semínima, valesse meio também. Valesse o valor de uma colcheia, entendeu? Se fosse uma mínima, que é a notinha branquinha aqui, ó. Se fosse uma mínima, metade do valor da mínima é quanto? Se a mínima vale 2, como a gente sabe, ó, 2, e esse pontinho que vale a metade de 2, que é 1. Então, seria uma semínima. Seria uma mínima aqui, e esse pontinho de aumento equivalendo a uma semínima, certo? Se chama compasso composto. Ou seja, no compasso simples, a divisão ela é binária, e no compasso composto, a divisão é ternária.
mínima, que vale um tempo, seria tá. Agora, quando a gente tem o ponto de aumento que vale meio, essa notinha vai valer agora um tempo e meio. Então, vai valer tá. Enquanto uma foi tá, a outra é tá, porque ela é um tempo e meio. Essa fração é como se fosse essa fraçãozinha aqui, beleza? A unidade de tempo é esse númerozinho de baixo. Pronto. Número de baixo é a unidade de tempo. Então, unidade de tempo é o númerozinho que vai aparecer embaixo da nossa fração. O número que aparece em cima, ele indica a quantidade de tempo. Isso aqui vai ficar mais fácil agora, onde a gente vai ver alguns exemplos sobre fórmulas de compasso e unidades de compasso. Bia, agora como é que eu vou saber o que é isso? A gente vai pegar o nosso quadrinho comparativo e vamos olhar esses números aqui, gente, que são importantes a gente saber. Por quê? Esse número vai indicar a nossa unidade de tempo. Se aqui a gente tem 4, qual figura que tem o número 4? Vamos olhar. 1 é a semibreve, 2 é a mínima, 4 é a semínima. Então, a unidade de tempo é o número representativo da nossa figura. Se a gente já sabe que 4 são semínimas, então eu já sei que a figura que eu vou ter que usar aqui é semínima. Aqui embaixo, ó, é a mesma coisa. Em cima indica a quantidade de tempo, então tem que ter 3. 1, 2, 3. E aqui é 4. Se é 4, eu olho aqui na minha tabelinha, é outra semínima de novo. 2, a mesma coisa. O número aqui indica a quantidade de tempo. Então, 1, 2. Se aqui é 4 e eu sei que o 4 é a semínima, então vão ser 2 semínimas. Um mais 1, eu tenho 2, certo?
Qual é a figura rítmica que vale 2 tempos? É a mínima, certo? Se a semínima vale 1, a mínima vale 2. Então, aqui, 1 mais 1 é 2, que é, novamente, outra mínima, certo? Só que aqui a gente ainda consegue juntar mais se a gente juntar essas duas. Se a gente juntar essas duas, onde essa vale 2 e essa vale 2, certo? Juntando 2 mais 2 dá 4. Qual figura que tem 4 tempos? Tcharam! A semibreve. Então, a gente já sabe que juntando essas duas aqui, a gente vai ter uma semibreve. Mas aí agora a gente só tem uma figura. Então, é aqui o que a gente diz, ó. A unidade de compasso é uma nota que sozinha, ou seja, uma única nota, preenche o compasso inteiro. Então, a nossa semibreve é a nota que preenche o compasso inteiro. Uma semibreve equivale a 4 semínimas e equivale a 2 mínimas. Então, vê essa aqui 3 por 4, ok? Vamos ver. Então, a gente já sabe que é 3 aqui por conta do número de cima e que é semínima por conta do número de baixo, que 4 é o representativo da semínima. Ok. Beleza, vale 2. Ai, Bia, mas e agora? A gente já somou esses dois e ficou sobrando essa daqui. Eu posso, então, pôr essa figura, né, que ficou aqui, mais essa daqui, já que ela sobrou, né, como ela sobrou, vou pôr assim. Porque não dá pra gente fingir que ela não existe, certo? Ela ainda existe aqui, mas como é que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, então, ficar uma mínima com uma semínima? Não. Isso aqui não existe, isso daqui não pode. O que que acontece? A gente não tem aqui a nossa mínima, que vale 2, e a gente já não sabe que a nossa semínima vale 1. O que foi que a gente viu na aula de hoje? Que é uma coisinha que a gente pode pôr do ladinho da nossa figura, que equivale a metade do tempo da figura. O ponto de aumento, meus amores. Então, isso daqui, esse pontinho de aumento, tá representando nada mais, nada menos do que essa semínima aqui em cima. Porque o ponto de aumento é a metade do valor da nota. A metade do valor da nota, já que ela vale 2, a metade de 2 é 1. Então, esse pontinho representa a nossa semínima. E a gente sabe que na unidade de compasso tem que ser uma nota sozinha, ela sozinha tem que preencher o compasso inteiro. Por isso que a gente não pode ficar com essas duas notas, porque vão ser duas notas preenchendo o compasso inteiro e tem que ser só uma. Então, a unidade de compasso do 3 por 4 é uma mínima pontuada. A gente já sabe, então, que é 2, duas figuras, 2 tempos, e 4 é o número representativo da semínima. A gente aqui já tá fácil, a gente já fez outros aqui, então esse aqui tá fácil, fácil. Junta esse com esse, que dá o quê? Nada mais, nada menos do que uma mínima, certo? Aqui é 1, mais 1, que dá 2. Então, a unidade de compasso do 4 por 4 é uma semibreve. A unidade de compasso do 3 por 4 é uma mínima pontuada. E a de 2 por 4 é uma mínima. Aqui agora a gente tem, então, antes era 4 por 4, 3 por 4 e 2 por 4, certo? Agora a gente tem aqui 4 por 2, 3 por 2 e 2 por 2. Vamos dar uma olhada no que a gente já sabe.
3 por 2. Então, 3, 2, que representa a mínima. Vamos juntar aqui. Mínima mais mínima vai dar uma semibreve, né? Agora, a gente tem aqui o mesmo exemplo que a gente viu aqui em cima, ó. E a gente já sabe que vale 2, 2 e 2, e essa vale 4. A gente já sabe também que a gente pode pôr um ponto de aumento que vai representar essa figura, porque o ponto de aumento equivale à metade do valor dessa nota. A metade de 4 é 2. Então, aqui é a nossa figura final, nossa unidade de compasso de 3 por 2 é uma semibreve pontuada. E agora aqui tá fácil, né? A gente já sabe que é 2 e que é 2, então juntou aqui, vai dar uma semibreve. Então, vou fazer aqui do ladinho para vocês também. A unidade de compasso é uma breve, na 3 por 2 é uma semibreve pontuada e na 2 por 2 é uma semibreve. Entendemos um pouco mais cada um dos números da fórmula do compasso, vimos que tem os números representativos dentro daquele quadrinho comparativo, que isso vai ajudar muito a poder entender mais a questão do compasso, entender mais a fórmula do compasso, o que cada um daquele compasso pede, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma clara para vocês. Se tiver alguma dúvida, podem falar comigo, tá bom? Podem me mandar mensagem, pode tirar a dúvida no grupo, pode me mandar mensagem no privado. Fiquem à vontade, porque eu tô aqui para auxiliar vocês, como eu sempre digo, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado.